A confiança é a base de uma comunidade. A crença silenciosa de que estamos seguros entre nossos vizinhos. Mas essa fé pode ser distorcida e usada como arma por quem vive entre nós. Os predadores mais perigosos nem sempre estão ocultos. Frequentemente, eles se ocultam como pessoas comuns. Um homem conquistou o coração de uma cidade, desempenhando cuidadosamente o papel de protetor. Outro aterrorizou uma comunidade das sombras, um fantasma invisível cuja única voz era encontrada em suas provocações. No verão de 2002, a tranquila cidade de Soham, em Cambridgeshire, acabou no centro de uma tragédia nacional. Esta é a história de uma ilusão meticulosamente criada e das falhas sistêmicas que permitiram que um assassino se escondesse atrás da máscara de um protetor de confiança. Tudo começa com duas melhores amigas de 10 anos. Holly Wells era conhecida por seu jeito doce e atencioso, enquanto Jessica Chapman era mais moleca, animada, confiante e extremamente leal. Elas eram o equilíbrio perfeito. Duas meninas prestes a entrar na adolescência, ansiosas pelo fim das férias escolares. Na noite de domingo, 4 de agosto de 2002, as meninas saíram de um churrasco em família na casa de Holly para comprar doces. Quando não retornaram, uma preocupação silenciosa logo virou pânico frenético. Seus pais fizeram ligações desesperadas para amigos e familiares. Mas à medida que as horas passavam sem sinal das meninas, toda a comunidade foi tomada pelo medo. Naquela noite, polícia e centenas de voluntários começaram com uma busca desesperada, vasculhando campos, florestas e riachos próximos à pequena cidade. Nos dias seguintes, os pais das meninas fizeram vários apelos emocionados na televisão angustiados, pedindo pelo retorno seguro das filhas. I don't allow her up the street on her own at all. At all. We don't allow her No. anywhere No. on her own. They both be frightened. Jessica doesn't like the dark. We love them so much. We just want them to. Just anyone who's got children must know what we're going through. O destaque desses apelos era uma foto famosa, feita pela mãe de Holly horas antes do sumiço, mostrando as duas meninas sorrindo com camisas vermelhas idênticas do Manchester United. Essa imagem logo se tornaria o símbolo comovente de uma das maiores buscas da história britânica. Uma busca que prendeu o público por 13 dias agonizantes. No centro da frenética atividade da mídia estava Ian Huntley, o zelador de 28 anos do Soham Village College local. Sua namorada, Maxine Carr, era assistente na escola primária das meninas. Ian Huntley buscava os holofotes, não os evitava. Ele deu várias entrevistas, se apresentando como um membro preocupado da comunidade e uma testemunha-chave. Ele disse aos repórteres que falou com Holly e Jessica por volta das 18h30. Elas passaram pela casa dele enquanto ele lavava o cachorro do lado de fora. Ao afirmar ser a última pessoa a vê-las vivas, Huntley imediatamente se tornou uma figura crucial na investigação policial, garantindo que fosse interrogado desde o início. Ian Huntley here is a familiar figure. Evening, Ian. You're the school caretaker. The girls, Jessica and Holly, would know you, and they saw you on the front doorstep. What went on? Well, I don't know the girls. I stood on the front doorstep grooming my dog down. She'd run away and come back a bit of a mess. They just came across and asked how Miss Carr was, as she used to teach them at St Andrews. I just said she weren't very good as she hadn't got the job. And they just says, please tell her that we're very sorry. And off they walked in the direction of the library over there. Sua atuação foi apoiada por Maxine Carr. Ela conhecia as meninas da escola e deu a Huntley um álibi crucial, mas falso. Ela contou à polícia que estava em casa com ele em Soham quando as meninas sumiram. Na verdade, ela estava a mais de 160 quilômetros de distância, em sua cidade natal, visitando a família. Essa mentira foi criada para construir um escudo de normalidade doméstica, desviando qualquer suspeita inicial. A frieza da mentira deles era profunda. 4 dias após o desaparecimento das meninas, uma editora de notícias local distribuía cartazes com a agora famosa foto. Ela bateu na porta da casa delas na 5 College Close. Carr atendeu, aceitou um cartaz e o colocou na janela da frente. Foi um ato grotesco de luto fingido,
realizado dentro da própria casa onde as meninas deram seu último suspiro. Achar as roupas queimadas das meninas em uma lixeira no galpão onde Huntley trabalhava acabou revelando a mentira. A fraude de Huntley foi um ato arrogante, motivado pela compulsão de controlar a narrativa. Porém, a mídia que ele usou para controlar seria sua própria ruína. Enquanto quase todos viam uma testemunha útil, o jornalista veterano da Associação de Imprensa, Brian Farmer, percebeu algo errado. Nas entrevistas com Huntley, Farmer notou fissuras preocupantes na história do zelador. O primeiro alerta foi a percepção muito específica de Huntley sobre as personalidades das meninas. Ao ser perguntado se iriam embora com um estranho, Huntley disse que Holly talvez fosse, mas Jessica resistiria. Farmer considerou o comentário muito perturbador. Como um zelador que mal as conhecia e nem trabalhava na escola, podia opinar tanto sobre o caráter delas. Isso mostrava assustadoramente as verdadeiras personalidades das garotas. Um vazamento de informações que alguém pouco próximo não deveria ter. O segundo problema era uma falha lógica na situação. A história de Huntley era sobre ele lavando o cachorro. Farmer pensou que nenhuma criança, numa tarde ensolarada, veria um homem lavando um cachorro e não comentaria isso. Na recontagem de Huntley sobre a conversa, esse detalhe não apareceu. A história soava artificial e ensaiada. Essas suspeitas eram tão fortes que Farmer tomou a atitude extraordinária de ligar para a polícia de Cambridgeshire para relatar suas preocupações. Enquanto os instintos de Farmer alertavam, a investigação forense se aproximava. A busca pelas meninas chegou a uma conclusão devastadora em 17 de agosto. 13 dias depois que elas desapareceram. Seus corpos foram encontrados em uma vala remota cheia de água, perto da base aérea de Lakenheath. No mesmo dia, a polícia invadiu um depósito na faculdade onde Ian Huntley trabalhava. Na lixeira, encontraram restos queimados de 2 camisas vermelhas do Manchester United. Ian Huntley e Maxine Carr foram presos imediatamente. No julgamento, os terríveis eventos em Five College Close foram expostos. Huntley disse que convidou as meninas para sua casa após perguntar se conheciam Maxine Carr. Segundo ele, Holly teve sangramento nasal, caiu na banheira e se afogou acidentalmente. Ele alegou que então matou Jessica para silenciar seus gritos. A promotoria disse que era mentira e que Huntley matou as 2 meninas a sangue frio. Apesar das tentativas de Huntley de queimar as evidências, o rastro forense que ele deixou para trás era inegável. Cabelos e fibras conectaram as vítimas a Huntley, sua casa e carro. De forma crucial, uma botânica forense chamada Doutora Patricia Wiltshire analisou amostras de pólen e solo retiradas debaixo do carro de Huntley. A análise dela comprovou a ligação direta entre o veículo dele e o local isolado onde deixou os corpos das meninas. Em 17 de dezembro de 2003, Huntley foi condenado pelos assassinatos de Holly Wells e Jessica Chapman. Ele foi condenado a 2 prisões perpétuas, com mínimo de 40 anos. Ele só poderá ter liberdade condicional em 2042. Maxine Carr foi condenada a 3 anos e meio de prisão por conspirar para perverter a justiça ao fornecer um álibi falso. Carr foi solta em 2004 após 21 meses presa. Por causa do forte ódio público e ameaças de morte críveis, o Tribunal Superior deu a ela uma inédita ordem de anonimato vitalício. Ela ganhou nova identidade e sua localização segue secreta. Como uma das poucas ex-presidiárias no Reino Unido a receber essa medida, Huntley segue presa e, segundo relatos, já foi alvo de ataques de outras detentas. O julgamento revelou uma verdade ainda mais perturbadora. Ian Huntley nunca deveria ter sido autorizado a trabalhar em uma escola. Uma investigação pública presidida por Sir Michael Bishard revelou uma falha sistêmica catastrófica. Entre 1995 e 1999, Huntley recebeu 11 denúncias, sendo 9 por crimes sexuais. A polícia e os serviços sociais não trocaram informações cruciais, impedindo que qualquer agência tivesse uma visão completa de seu comportamento preocupante. Registros cruciais haviam sido apagados pela polícia, e as verificações de antecedentes não procuraram pelos 2 sobrenomes conhecidos dele. A confiança depositada no zelador da escola era uma completa ilusão. Uma ilusão endossada por um sistema falho. Essa tragédia resultou em reformas no Reino Unido, como a criação do Serviço de Divulgação e Proibição,
Serviço de Divulgação e Proibição, para evitar que uma falha tão catastrófica se repetisse. Huntley ocultava-se sob uma máscara de confiança, mas alguns predadores prosperam não sendo vistos, mas permanecendo completamente invisíveis, aterrorizando uma comunidade a partir das sombras. Quatorze anos antes dos assassinatos de SOAM, outro tipo de horror ocorreu em Fort Wayne, Indiana. A história começa com April Tinsley, de 8 anos, uma aluna do primeiro ano conhecida pela família por sua alegria e por brincar ao ar livre com amigos. Na Sexta-feira Santa, 1º de abril de 1988, April estava voltando para casa a pé da casa de uma amiga, que ficava a apenas alguns quarteirões de distância. Quando ela não apareceu, sua mãe, Janet, entrou em pânico e iniciou uma busca frenética. O medo dela logo se espalhou por todo o bar. Centenas de voluntários da comunidade se juntaram à polícia, vasculhando a cidade em busca de qualquer sinal da menina desaparecida. 3 dias depois, o corpo de April foi achado em uma vala a 32 quilômetros dali, destruindo as esperanças deles. A autópsia confirmou abuso sexual e estrangulamento. O caso rapidamente esfriou, deixando a comunidade e a família devastada de April, dominadas por um medo agonizante do predador desconhecido que atirou deles. Após 2 anos de silêncio, o assassino finalmente se manifestou. Em maio de 1990, uma mensagem foi achada rabiscada na madeira de um celeiro próximo ao local onde o corpo de April foi encontrado. Dizia: "Eu matei April M. Tinsley, de 8 anos. Vocês encontraram o outro sapato dela? Ah, eu vou matar de novo." Esse foi um ato de guerra psicológica de um fantasma anônimo. As provocações cresceram muito em 2004. Em meses, 4 bilhetes diferentes surgiram na região, alguns deixados de modo perturbador nas bicicletas de meninas. Nos sacos plásticos havia bilhetes manuscritos, camisinhas usadas e, às vezes, fotos polaroid assustadoras do próprio corpo do assassino. Um dos bilhetes dizia: "Oi, querida, eu tenho te observado. Eu sou a mesma pessoa que sequestrou e matou April Tinsley." Após 2004, as provocações cessaram. O fantasma silenciou novamente, restando aos investigadores só seu DNA e a lembrança de suas palavras assustadoras. O homem responsável era um operário recluso, descrito por quem o conhecia como reservado e irritado. Essas provocações eram ações de um homem socialmente insignificante, desesperado para se sentir poderoso. Ele ansiava por reconhecimento pelo seu crime e, em seu desespero, deixou repetidamente para trás a única coisa que poderia identificá-lo: seu DNA. A investigação não avançou por décadas. Os investigadores possuíam o DNA do assassino de 1988 e das cartas de 2004, mas ele nunca coincidiu com ninguém no Combined DNA Index System. O caso finalmente foi solucionado em 2018, não por denúncia, mas por uma técnica inovadora, a genealogia genética forense. Esse processo combina sequenciamento avançado de DNA com uma pesquisa minuciosa em sites públicos de genealogia. Em maio de 2018, a polícia de Fort Wayne enviou o DNA do assassino a Parabon Nanolabs, empresa especializada na Virgínia. Lá, a renomada genealogista genética C.C. Moore carregou o perfil genético em um banco de dados público chamado GEDmatch. Em poucas horas, o sistema retornou várias pessoas que compartilhavam quantidades significativas de DNA com o assassino. Eles eram primos distantes. A equipe de Moore iniciou o trabalho detalhado de construir as árvores genealógicas desses primos. Eles rastrearam sua ancestralidade por gerações para encontrar ancestrais comuns e construir as árvores genealógicas até hoje. Ao cruzar esse vasto mapa familiar, com a provável idade e localização do assassino, eles conseguiram triangular um ramo específico de uma família. Em 2 de julho de 2018, a pesquisa identificou 2 irmãos sobreviventes, incluindo John D. Miller. A polícia colocou John Miller, 59 anos, que morava sozinho em um trailer, sob vigilância 24 horas. Eles pegaram itens do lixo deles secretamente. O laboratório confirmou: o DNA das 3 camisinhas usadas correspondia perfeitamente às evidências do assassinato de 1988.
e das cartas de 2004. Em 15 de julho de 2018, detetives abordaram Miller em casa. Quando perguntaram se ele sabia por que estavam ali, ele respondeu sem hesitar: April Tinsley. Ele fez uma confissão completa, admitindo que sequestrou April, a levou para seu trailer e a matou quando ela disse que contaria para a mãe dela. John Miller se declarou culpado e foi condenado a 80 anos, encerrando o reinado de terror de 30 anos do fantasma. Miller era um fantasma que prosperava ao permanecer desconhecido. Ele foi capturado não porque a polícia o encontrou, mas porque seus próprios parentes foram encontrados primeiro. Eles enviaram voluntariamente seu DNA para um site público, sem imaginar que isso revelaria a chave para identificar um assassino na família. O segredo de Miller estava no DNA do primo, inaugurando uma nova realidade onde o anonimato de um assassino pode ser destruído pela própria árvore genealógica. Os assassinos de Holly Wells, Jessica Chapman e April Tinsley se esconderam por trás de duas faces distintas da enganação. O camaleão explorou nossa confiança em papéis sociais, usando uma atuação amigável como disfarce. O outro, o fantasma, explorou nossa suposição de segurança no desconhecido, usando o isolamento como escudo. Juntos, seus casos nos lembram que proteger nossas comunidades exige vigilância em duas frentes, responsabilizando nossas instituições por verificar aqueles que colocamos em cargos de confiança e adotando novas tecnologias poderosas que podem atravessar a escuridão, até mesmo dos casos mais antigos e frios. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar a próxima investigação. Até lá!